Boa noite, irmãos. Saúde os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estar novamente aqui, transmitindo a palavra do Senhor, sempre um privilégio tremendo estar incumbido dessa missão. Queria agradecer ao pastor Marcelo pela oportunidade, pedir que Deus esteja conduzindo. Vamos então, irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, nós vamos até o 40, Atos 8, versículo 26 até o 40, minha tradução NVI. Atos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40, tem de título aqui Filipe e o Etíope. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, vá para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui a água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Deus amado, aqui a tua palavra, ó Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, por termos acesso a ela, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que aqui, ó Pai, não venha sair nenhuma palavra que procede de mim, da minha boca, mas que procede da boca do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, fala a tua igreja nessa noite, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é uma passagem muito linda das Escrituras por si só. Um texto muito bonito que narra ali o processo de evangelismo pessoal entre Filipe e aquele etíope. Ele narra também esse processo mostrando para nós que nós podemos observar desde o início que é o processo da conversão até a ordem do batismo desse eunuco. Nós podemos observar ali como o Senhor Deus trabalha, como o Senhor Deus move as peças, como o Senhor Deus, ele vai de encontro a um coração que o busca, a um coração que necessita dele. Então eu queria começar contextualizando um pouco acerca da vida do servo, né, que pregou a esse etíope. Então Filipe, nós temos ali no Novo Testamento 3 Filipes, né, que aparecem ali. Um Filipe é filho de Herodes, o tetrarca. O segundo Filipe, ele aparece no Evangelho de João, ele é um apóstolo, ele é um dos 12, ele anda com Jesus, ele é um dos 12 apóstolos de Cristo. E esse terceiro Filipe é o Filipe mencionado nesse texto que nós lemos. Esse Filipe, ele é geralmente citado como Filipe o evangelista, né? Esse Filipe, ele abrigou Paulo em sua casa em Atos capítulo 21, né? Ele era um dos 7 diáconos
que serviam, foram escolhidos para servir a mesa em Atos capítulo 6, versículo 5, né? E enquanto os apóstolos focavam na oração e na palavra. Então, esse Filipe, irmãos, nós podemos observar que era um obreiro fiel, ele era obediente, era um pregador do Evangelho. Ele foi mencionado ali, como já disse, em Atos capítulo 6, e nesse momento aqui que nós vemos Filipe pregando a esse etíope, era um momento em que o contexto da igreja já era uma igreja perseguida, né? Estevão havia sido martirizado no capítulo anterior, a mando de um jovem chamado Saulo. A igreja já estava sendo perseguida, a igreja já estava dispersa, né, com exceção dos apóstolos, e Filipe, então, ele sai para pregar. Um pouco antes, nós voltarmos aqui em Atos capítulo 8, Filipe está pregando em Samaria, né? Os judeus e os samaritanos, eles tinham algumas indiferenças, então nós podemos perceber só por isso que Filipe, ele era um servo obediente, ele era um pregador que não via a quem ele pregava, era um servo obediente do Senhor. E nós podemos, irmãos, a partir desse texto, nós podemos extrair algumas lições valiosas com o exemplo que Filipe nos deu através dessa situação. Nós podemos aqui observar no versículo 26 e no versículo 29 que Filipe estava atento a ouvir a voz do Senhor. Vocês podem ler comigo? No versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, vá para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E no versículo 29, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Irmãos, nós percebemos nesse texto aqui que Filipe, ele era um servo atento a ouvir a voz do Senhor. Filipe, ele era um servo que ouviu claramente os direcionamentos de Deus, né? Nós temos aí os alunos do curso Conhecendo Deus, fazendo suas vontades. Vocês estão aprendendo que, com base bíblica, né, que Deus, ele fala por vários meios, ele fala de diversas formas, e aqui nesse trecho, ele fala Filipe por meio de um anjo, e depois ele fala Filipe por meio do seu Espírito. Então, Filipe, ouvindo a voz de Deus, que sabemos que é fato, que Deus fala, mas o que nos leva a estar atentos a ouvir a voz de Deus? Por que Filipe ouviu a voz de Deus aqui nesse contexto e não perdeu essa oportunidade ou não deixou de ouvi-lo? Porque nós temos testemunho na palavra de que Filipe era um homem que andava com o Senhor. Filipe era um homem que buscava o Senhor, Filipe era um evangelista, Filipe era um obreiro, era um diácono, era um servo do Senhor. E Filipe, certamente, ele orava, ele buscava Deus, ele andava com Deus, porque nós podemos observar isso um pouco antes, no versículo 4, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Glória a Deus. Então, irmãos, nós percebemos que Filipe, ele era um pregador. Por onde ele passava, ele pregava o evangelho com intrepidez. Ele pregava e as pessoas se convertiam, davam atenção ao que ele dizia. Os espíritos saíam de muitos e os paralíticos eram curados. Então, Filipe era um homem de Deus. Era um homem que andava próximo ao Senhor, e isso é necessário para que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor. Eu posso dar um exemplo para vocês, se eu falar sem o microfone. As pessoas talvez que estão lá fora, as pessoas que estão lá mais atrás, elas não vão conseguir me ouvir, não vão ouvir a minha voz. Elas precisam estar próximas a mim, assim como nós devemos estar próximos ao Senhor, para podermos ouvir atentamente o que Ele tem a falar conosco, para podermos interpretar o que o Senhor diz a nós. Glória a Deus. Filipe era um homem cheio de unção e de poder. Certamente ele tinha uma vida em santidade, uma vida em oração, leitura e comunhão com seus irmãos. Precisamos, irmãos, ser dessa forma, para ouvirmos a voz do Mestre, para ouvirmos o direcionamento de Deus, porque Deus, ele fala, ele continua falando, ele fala com todos nós, então nós precisamos estar atentos a ouvir a voz dele. Quantas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor, nós perdemos oportunidades valiosas de estar na presença do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, porque nós não estamos próximos a Ele, nós estamos caminhando distantes, por isso nós não ouvimos a voz do Senhor. Então, talvez você se pergunte, por que eu não ouço a voz do Senhor? É porque você precisa se aproximar mais, você precisa buscar mais a Deus. Irmãos, uma segunda lição
que nós podemos aprender com Filipe nesse texto é que ele obedeceu sem questionar. Nos versículos 27 e 30, o 27 diz assim: ele se levantou e partiu. A parte A do 27, ele se levantou e partiu. No versículo 30 diz: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Irmãos, solicitude era um atributo de Filipe. Era natural para ele servir a Deus, era natural para ele obedecer, ele era um evangelista, ele era um crente em Jesus. Então Filipe, nesse momento, nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, ele obedece instantaneamente às palavras do Senhor. E ele obedece, é importante nós notarmos que ele obedece sem questionar, ele obedece sem hesitar. Nós pensamos aqui, nós podemos lembrar de vários heróis, de vários homens tementes a Deus, homens de fé, que obedeceram a Deus, cumpriram o seu propósito, mas eles começaram questionando a vontade de Deus, questionando se eram capazes. Nós podemos citar Jonas, né, com a mesma prontidão que Filipe obedece à voz do Senhor. Jonas, ele desobedece à voz do Senhor. Ele vai para a direção oposta, ele pega o navio e vai para longe. Moisés, por exemplo, nós percebemos durante o chamado de Moisés, durante a passagem do chamado de Moisés, que Moisés questionou o Senhor. Ele hesitou porque ele não se achava capaz. Ele não se achava capaz de chegar à presença do faraó e falar com o faraó, dialogar. Talvez fosse gago, talvez estivesse esquecido a linguagem, mas o fato é que ele disse a Deus: Senhor, enviarão. E ele fala melhor do que eu não sou capaz. Podemos lembrar também de outro herói, Gideão, mesmo tendo sido levantado pelo Senhor como juiz de Israel, tendo sido prometido por Deus que livraria o povo de Israel da mão dos midianitas, da opressão que já durava 7 anos, Gideão, pediu 2 confirmações ao Senhor. Gideão, ele questionou acerca das instruções. E, meus irmãos, o Deus é maravilhoso, a palavra do Senhor é tão perfeita que todos esses homens que aqui foram citados, que obedeceram questionando, obedeceram hesitando, eles cumpriram o propósito de Deus para suas vidas. Ou seja, Deus não deixa de cumprir os seus propósitos na vida de alguém, ou deixa de cumprir os seus planos, porque nós o obedecemos tardiamente, porque nós deixamos de obedecer. Mas nós temos aqui, irmãos, o exemplo de Filipe, como um servo obediente que obedeceu sem questionar e sem hesitar. Esse é o nosso ideal. Nós devemos buscar ser assim. Quando Deus fala conosco, nós nos aproximamos do Senhor, nós ouvimos o direcionamento de Deus, então nós temos que levantar e partir. Nós temos que aproximarmos-nos de Deus, ouvi-lo, e temos então que obedecer à voz do Senhor. Temos que partir, temos que correr para as carruagens aonde o Senhor nos envia. Talvez, irmãos, não seja uma carruagem no dia de hoje, mas talvez o Senhor esteja incomodando você a ir à casa do seu irmão, a prestar uma visita a um parente, a orar com um amigo seu, orar com seu irmão. Então, nessa noite, irmãos, nós aprendemos que nós devemos obedecer sem hesitar, sem questionar. Quando nós ouvimos ali a voz do Senhor, quando nós ouvimos o seu direcionamento, nós levantamos e agimos. Nós não demoramos. Deus não vai deixar de cumprir os planos dele porque nós demoramos. Deus, ele vai talvez levantar uma outra pessoa, ou ele vai insistir em nós até que nós venhamos a obedecê-lo, até que ele levante outra pessoa, mas o chamado do Senhor nessa noite é que o nosso padrão de obediência deve ser esse: obedecer de imediato, sem questionar, sem hesitar, e cumprir o propósito que Deus falou aos nossos corações. Amém? E o terceiro ponto, irmãos, que nós podemos observar nesse trecho é que nós devemos, assim como Filipe, estar prontos para agir, estarmos preparados. Olha o versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Irmãos, nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos a falar da palavra do Senhor, a pregar o Evangelho,
estarmos prontos às situações que Deus irá nos colocar, porque se Deus nos chamou e se nós o obedecemos, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura. Então aqui, irmãos, Filipe nos ensina que quando a oportunidade bater a porta, nós não devemos deixá-la passar. Devemos estar sempre prontos a agir quando necessário. Nós vemos que aqui Filipe pegou um gancho na passagem que o etíope estava lendo, e dali ele prosseguiu a explicar todo o Evangelho, a pregar o Evangelho das Boas Novas de Jesus. Será que nós teríamos essa capacidade? Será que nós estamos nos preparando, examinando as Escrituras, orando, pedindo a Deus capacitação, andando próximos a Ele, para que nós também estejamos prontos a agir quando Deus nos chamar? Fica esse questionamento, irmãos. Esse é um exemplo de evangelismo pessoal, mas você pode estar diante de outras situações que exigirão preparo. Por isso nós precisamos estar prontos, precisamos estar sempre atentos, ouvindo a voz do Mestre, obedecendo a Cristo e nos preparando para as situações. Louvado seja Deus. Irmãos, embora nós possamos observar e extrair várias lições da vida e do ministério de Filipe, eu queria dizer para vocês que a ênfase dessa passagem não se encontra só na vida e no ministério de Filipe, não se encontra só no seu trabalho, não se encontra só no seu serviço. Também a ênfase desse texto, ela se encontra num Deus todo-poderoso que estava disposto a ser encontrado por aquele etíope que estava o buscando. Um Deus que moveu o seu servo, que levou o seu servo até aquele etíope, para que falasse com ele, para que fosse de encontro ao seu coração. Louvado seja Deus, porque o Evangelho de Cristo é maravilhoso. E Deus continua o mesmo, irmãos. O Evangelho de Cristo continua o mesmo. Deus continua falando. Deus continua indo em direção aos corações que o buscam. E hoje ainda há pessoas sedentas por Deus, sedentas por respostas, necessitadas da graça do Senhor. Por isso, irmãos, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, assim como Filipe. Nós temos que ser como ele. E eu digo para vocês, irmãos, que Deus ainda deseja se revelar àqueles que o buscam. Por isso, seja você também um Filipe, seja um servo que anda com Deus, que está atento a ouvir a voz do Mestre, que obedece a Deus sem hesitar, que está sempre se preparando, buscando capacitação, orientação e sabedoria do Senhor para as situações em que o Senhor venha lhe colocar. Louvado seja Deus, irmãos. O Senhor poderia ter usado aquele anjo que falou com Filipe para pregar o Evangelho, para esclarecer as dúvidas daquele etíope. Mas o Senhor deu essa missão, o Senhor deu esse privilégio para nós de pregar o Evangelho, não aos anjos, mas a nós. Então, assim, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos que se há alguém nessa noite que tem algum chamado, alguém nessa noite que talvez o Senhor já lhe chamou, já tocou o seu coração a fazer algo e você não ouviu, pois não estava próximo ao Senhor, ou você não obedeceu o Senhor de imediato, ou você hesitou, você questionou, eu te digo que nessa noite o Senhor está te chamando novamente para cumprir esse chamado na sua vida. O Senhor te chama talvez para iniciar um chamado que talvez nem saiu do lugar, está estagnado. Ele deseja usar você assim como ele desejou usar Filipe, e que assim como Filipe nós possamos nos colocar na presença do Senhor, nós possamos ouvi-lo e obedecê-lo. E, irmãos, que nós possamos colher os frutos. Esse eunuco, ele foi evangelizado, ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado. E é para isso que nós estamos aqui, é por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós convidamos as pessoas a vir à casa do Senhor, é por isso que nós pregamos a palavra às pessoas, porque nós desejamos que elas sejam salvas, que elas digam como esse eunuco, no versículo 37, creio que Jesus é o Filho de Deus. E assim ele foi batizado. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos.